desconhecido, né? Eu acho que talvez ele não conheça todo mundo que está por aqui, mas certamente muitas pessoas que estão aqui conhecem o professor César, né? O professor César tem várias publicações, dentre elas, talvez eu destacaria o livro de introdução à lógica dele, o famoso livro de introdução à lógica. Eu conheço o César desde a época da graduação, antes dele me conhecer, através desse livro aqui. Eu acho que isso acontece com bastante gente aqui, né? Então, o César foi responsável pela formação de lógica bastante gente que ele não conhece, suponho, tá? Isso pelo menos foi com o meu caso. Depois eu tive a honra e o prazer de ser orientando dele durante o doutorado lá na Federal de Santa Catarina. E hoje, aqui no Maranhão, acho que o César também desempenha uma grande influência, porque além de mim aqui, que também fui orientando do César Mortari, tem o professor Márcio Cleus, que também fez o doutorado com o César lá na UFSC, e a gente sempre usa o material do César aqui, então acredito que os nossos alunos aqui conhecem bem o César, já viu bastante o César falar do Miau, etc. Então a gente fica muito feliz de poder ver o César por aqui com a gente. Bom, gente, o César, então, como vocês estão vendo aí na tela, ele vai falar sobre lógicas modais, uma palestra bastante introdutória, como é a proposta, pelo menos, né? O que são lógicas modais, e eu espero que todos vocês possam aproveitar. Então, a partir de agora, o professor César tem a palavra, você pode usar aí mais ou menos 50 minutos, 1 hora, se passar um pouquinho, não tem importância não, tá, César? Não precisa ficar preocupado em correr, a gente tem um tempo um pouco flexível aqui, tá bom? Quem não puder assistir até o final, depois a gente vai disponibilizar, então, a gravação no canal, ok? Então tá, César, obrigado, e com a palavra. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Edson, Márcio. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas gentis palavras, agora que você disse tudo isso sobre mim. Para mim é um grande prazer estar aqui. É claro, eu gostaria de estar fazendo isso presencialmente, vendo vocês todos, de estar aí em São Luís, até porque eu estou com saudade de um arroz de cuchá, de um Guaraná Jesus, mas muito bem, indo pela internet também a gente consegue conversar com mais pessoas, né? Então vamos lá, como o Edson falou, essa é para ser uma palestra introdutória sobre lógica modal, bem introdutória mesmo, então eu peço desculpas para quem já conhece do assunto, eu não vou trazer assim novidades, né? Mas eu espero que mesmo assim possa ser interessante. Vamos lá então. Aqui está um resumo do que eu pretendo falar hoje. Primeiro falar um pouco das motivações para lógicas modais, como é que elas surgiram, depois apresentar uma linguagem, já que quando a gente apresenta um sistema de lógica, a gente apresenta primeiro a linguagem, a sintaxe desse sistema, depois fala sobre semântica, como é que a gente interpreta essa linguagem, define validade, define consequência lógica e assim por diante. A gente vai falar então primeiro sobre um tipo de semântica chamado relacional, depois um breve panorama dos sistemas usuais de lógica modal, sistemas que a gente chama normais, e para finalizar, vou falar um pouquinho, então, sobre lógicas modais não normais, que é minha área de interesse também, e sobre um outro tipo de semântica, que é a chamada semântica de vizinhanças. Eu não sei como é melhor proceder, acho que eu vou falando, mas se houver alguma dúvida assim, muito grave que precise esclarecer no momento, acho que vocês podem, sei lá, colocar no chat ou algo assim, aí o Ederson me fala. Mas se não, a gente pode deixar as perguntas para depois também. Como ficar melhor? Então, vamos lá. Eu imagino que a maioria de vocês já estudou um pouco de lógica, pelo menos lógica proposicional, então conhece esses chamados operadores verofuncionais, são os comuns, né? A gente tem um operador de negação, tem um para o e, para conjunção, disjunção, implicação e assim por diante. Então acho que isso aí todo mundo mais ou menos conhece. O que talvez nem todo mundo conheça, então, são esses aqui, chamados operadores modais. Os mais costumeiros são esse quadradinho aqui, que em geral indica necessidade, um losango para possibilidade, e esse anzol aqui para noção de implicação estrita. Por exemplo, são, então, operadores modais comuns. Bem, de onde surgiram lógicas modais? Como tanta coisa em lógica, ou às vezes quase tudo, a gente vai olhar, estava lá já no Aristóteles, né?
Então, Aristóteles, vocês certamente já estudaram um pouco de teoria do silogismo também, lógica tradicional. Então, o Aristóteles, depois de ter apresentado a teoria do silogismo, que a gente chama de teoria do silogismo categórico, ele tentou fazer uma teoria do silogismo modal. A motivação para isso está nesse trecho aqui. Uma vez que há uma diferença entre pertencer necessariamente ou poder pertencer, está claro que haverá diferentes silogismos em cada um desses casos, um concluindo a partir do que é necessário, outro a partir do que é, e um terceiro a partir daquilo que pode ser. Então, em base dessas distinções que Aristóteles está fazendo, a gente tem uma classificação das proposições, primeiro entre verdadeiras e falsas, que é o usual que a gente faz, algumas são verdadeiras, outras são falsas, mas cada uma dessas divisões pode ser subdividida ainda. No caso das verdadeiras, a gente pode separá-las entre aquelas que são necessariamente verdadeiras ou proposições que são apenas contingentemente verdadeiras. Então, o grupo das verdadeiras pode ser subdividido ainda nesses dois outros grupos. Do mesmo modo, no caso de proposições falsas, a gente tem aquelas que são falsas, mas são contingentemente falsas, e as que são necessariamente falsas, também chamadas então de impossíveis. Se essas aqui são as impossíveis, todo o resto são o que a gente chamaria de proposições possíveis. E aqui, nessa região central, a gente tem então proposições que são contingentes. Então, necessárias, contingentes e necessariamente falsas ou impossíveis. Eu vou dar alguns exemplos. Exemplos costumeiros, tá, de proposições que são necessárias. Por exemplo, se Miau é um gato, então Miau é um gato. Miau está de volta. Então, o que isso aqui representa? Isso quer dizer, no fundo, que se um objeto tem uma propriedade, ele tem, então, uma propriedade. A gente poderia dizer que isso aqui é uma proposição necessária, porque é o princípio da identidade da lógica. Então, proposições da lógica, princípios lógicos, seriam necessariamente verdadeiros. Para um outro exemplo, proposições da matemática, como uma verdade dessas aí, 2 mais 2 é 4, elas seriam, então, necessariamente verdadeiras. Não há nenhum estado do mundo em que uma proposição como essa aqui fosse falsa. Ou então, nenhum humano é um número primo. É uma proposição que é também necessariamente verdadeira por razões metafísicas, talvez, né? Vamos dizer que se alguém é um ser humano, ele o é essencialmente, ele não poderia ser outra coisa do que um humano. Então, isso aqui seria também uma proposição necessariamente verdadeira. Essa distinção é entre necessário, contingente, etc., é uma distinção que a gente poderia chamar de metafísica, tem a ver com os estados do mundo. Seja lá qual fosse o estado do mundo, seria verdade que se Miau é um gato, ele é um gato, e assim por diante. Já outras proposições, as contingentes, são verdadeiras ou falsas, mas poderiam ser diferentes. Uma proposição verdadeira como Florianópolis é a capital de Santa Catarina, poderia ser falsa. Se a história de Santa Catarina fosse diferente, a capital poderia ser uma outra cidade, por exemplo, a Blumenau. Essa afirmação de que Blumenau é a capital de Santa Catarina é falsa, mas poderia ser verdadeira, se o mundo tivesse tido uma história diferente. Finalmente, proposições impossíveis são essas aqui, né? Há triângulos de 5 lados, Miau é e não é um gato. Aqui a gente estaria violando o princípio de não contradição, que diz que não é possível que um objeto tenha e não tenha a mesma propriedade ao mesmo tempo e com o mesmo respeito. Bem, claro, se você pegar uma proposição que é necessariamente verdadeira não importa o que, a negação dela vai ser uma proposição impossível. Então, é pensando nessa distinção que Aristóteles tentou fazer uma silogística modal. Porque, vamos pegar um exemplo aqui. Esqueça esse possivelmente por enquanto, considere um argumento como esse. Todos os gatos são animais, Miau é um gato, Miau é um animal. Perfeito. Isso aí funciona na lógica clássica, é um argumento válido, é uma forma de argumento válido, a conclusão se segue logicamente às premissas. Ok. Agora, se vocês colocarem aqui na segunda premissa, Miau é possivelmente um gato, isso garante que ele seja um animal? Acho que não, né? Então a gente diria que esse argumento não é válido. Mas se eu colocar na conclusão agora que Miau é possivelmente um animal,
Todos os gatos são animais, Miau é possivelmente um gato, pode ser que Miau seja um gato, pode ser que Miau seja um animal. Já parece mais um argumento válido? Então, vamos botar uma interrogação porque depende. Na verdade, não é. Agora, se a gente acrescentar que necessariamente nas premissas, é uma verdade necessária que gatos são animais, então, se é possível que Miau seja um gato, se há alguma situação possível ele queira um gato, nessa situação ele será um animal, porque nessa situação, qualquer que seja, os gatos são animais. Notem que, nesse segundo exemplo aqui, a gente não poderia dizer que a conclusão se segue, porque todos os gatos são animais na situação real. Se eu considerar alguma outra situação possível em que Miau é um gato, eu não tenho mais garantia que nessa outra situação possível os gatos ainda vão ser animais. É por isso que a gente não pode dizer que nesse caso a conclusão se segue também. Mas então, eram exemplos de argumentos envolvendo essas palavras necessário, possível, que motivaram Aristóteles a tentar fazer uma silogística modal. Não deu muito certo, há vários problemas naquilo. Uma das grandes dificuldades era que Aristóteles trabalhava com uma linguagem natural. Ele não tinha os recursos que a gente tem hoje em dia, que é trabalhar com linguagens artificiais. Assim, embora tenha havido bastante discussão de noções modais pela história da lógica fora, os megáricos, históricos, na Idade Média, lógicas modais mesmo apareceram só no século XX, com um lógico americano, C.I. Lewis, por volta de 1915, 1918. Aqui ele publicou um primeiro livro, aqui um segundo. A motivação dele era a seguinte: vocês que conhecem lógica proposicional clássica sabem que a gente pode definir o condicional dessa maneira, né? A implica B é equivalente a não é o caso que A e não B. Não acontece o antecedente e a negação do consequente. Bem, definidas as coisas dessa maneira, a gente tem como resultado aquilo que usualmente são chamados de paradoxos da implicação material, embora não sejam, na verdade, paradoxos. São apenas coisas estranhas. Por exemplo, se uma proposição A é verdadeira, então qualquer que seja B, B implica A. Isso é estranho se você vai ler com a setinha como implicação, né? Se A é verdadeira, qualquer proposição implica o A. Ou se A é falsa, ou seja, se a negação de A é verdadeira, se A é falsa, então A implica qualquer coisa. Também parece muito estranho. Ou então, se vocês pegarem duas proposições quaisquer, abram um jornal, não sei se a gente ainda tem jornal em papel hoje em dia, mas peguem duas sentenças ao acaso em algum jornal, ou a primeira implica a segunda, ou a segunda implica a primeira. O que parece, de novo, estranho, porque pode não haver relação nenhuma entre as proposições A e B. Bem, isso levou Lewis a propor um outro tipo de implicação mais forte, que ele chamou de implicação estrita, e aí que aparece esse anzolzinho como símbolo aqui. E ao contrário da implicação, que diz apenas que não acontece A e não B, aqui diz que não é possível acontecer A e não B. É impossível que aconteça o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então é uma implicação mais forte do que a implicação material. E claro, para fazer isso, Lewis precisou recorrer então a noções modais como a noção de possibilidade, impossibilidade, necessidade e assim por diante. Vamos lá então para uma linguagem modal básica. A gente vai falar sobre algumas lógicas modais aqui. Então, que tipo de linguagem a gente tem? Bem, estamos em lógica modal proposicional. Eu não vou falar hoje sobre lógica modal de primeira ordem. Se vocês quiserem, algum dia eu volto e falo sobre isso, que é muito interessante, tem muitas conexões com metafísica, mas aqui vamos falar só de lógica proposicional. Então, nossa linguagem vai ter um conjunto de variáveis proposicionais, um conjunto φ, digamos P, Q, R, S, assim por diante, e vamos ter alguns operadores. Esses aqui vocês conhecem, negação, conjunção, etc. Aqui faltou mencionar que nem todo mundo conhece esse operador, é um operador de grau zero, que também pode ser visto como uma constante proposicional, e esse outro aqui, que é também um operador de grau zero, uma constante proposicional por uma proposição que é sempre verdadeira, aqui é sempre falso, e, bem, eu acho que eu esqueci de colocar na lista aqui o quadrado do losango, né? Mas que vergonha. Enfim, eles estão aqui embaixo, tá? Eles fazem parte da nossa linguagem também.
Então, a definição de fórmula é aquela usual que vocês conhecem, variáveis proposicionais, são fórmulas atômicas dessa linguagem. Se você tem fórmulas, isso aqui, o falso e o vero, a negação de A, conjunção, etc., são fórmulas, também quadrado A e losango A. Essas são as fórmulas que a gente tem, nada mais é uma fórmula. Então, é uma linguagem proposicional simples que a gente obtém acrescentando a linguagem usual da lógica proposicional clássica, operadores modais, como quadrado e losango, e, se vocês quiserem, esses aqui, que também fazem parte da clássica. Agora, vamos falar um pouco sobre semântica. Vocês sabem que aqueles operadores comuns, negação, conjunção, etc., são funções de verdade. Por exemplo, a negação. Se eu tiver uma situação em que uma fórmula A é verdadeira, sua negação vai ser falsa. Se A for falsa, sua negação vai ser verdadeira. Ou então, uma conjunção é verdadeira se tanto A quanto B são verdadeiros e falsa em qualquer um dos outros casos. E assim por diante. Então, esses operadores são funções de verdade, no sentido de que, para calcular o valor de verdade de uma fórmula cujo operador principal seja um desses aqui, basta saber o valor de verdade das componentes. Nada mais. Eu coloquei aqui esses dois, não sei se vocês conhecem, barra de Sheffer ou esse aqui. São também outros dois operadores funcionais, por exemplo, esse aqui é o nem. Né? Eles são interessantes porque se eu tiver apenas um desses aqui, esse ou aquele lá, eu consigo definir toda a função de verdade. Qualquer função de verdade pode ser definida com um desses aqui sozinhos, ou então com negação e conjunção, negação e disjunção, e assim por diante. Por exemplo, nós podemos definir uma implicação A seta B dessa maneira, né? Não A ou B, ou então, como a gente viu antes, A seta B pode ser definido como não é o caso que A e não B. Se eu for pegar um desses operadores, por exemplo, essa setinha aqui, o nem, notem que eu posso definir a negação também, dessa maneira, né? A seta para baixo A, isso aqui é a negação. Se vocês quiserem, é um bom exercício fazer as tabelinhas de verdade para isso aí e ver que funciona. E no caso da conjunção, pode ser definida desse jeito, certo? Tendo negação e conjunção, então eu defino todas as outras funções de verdade. Para que eu estou falando isso tudo? Porque os operadores modais usuais não são funções de verdade. Se eles fossem, se quadrado, losango, anzol fosse algum tipo de função de verdade, a gente já conseguia definir na lógica clássica. Mas eles não são. Por que não? Vamos tentar fazer uma tabuada para o quadrado, uma tabuada para o losango. Digamos que eu tenho uma situação em que A é verdadeira. Será que A é necessariamente verdadeira? Note que eu não consigo dizer isso sabendo apenas de A o seu valor de verdade. Porque A pode ser verdadeira porque é contingentemente verdadeira, mas pode ser verdadeira porque é necessariamente verdadeira. Então eu não sei. É claro, se A for falsa, eu sei que é falso, que ela é necessariamente verdadeira, porque ela já está sendo falsa. Mas se for verdadeira, eu não sei. No caso da possibilidade do losango, se A é verdadeira, bem, A já é o caso, então é possível, certo? Agora, e se A for falsa? Será que ela é falsa porque ela é uma contingência falsa, ou será que ela é falsa porque ela é impossível? Mais uma vez, eu não consigo determinar o valor de verdade de possível alfa, se a única coisa que eu souber é o valor de verdade do A. Eu preciso de mais alguma coisa. Então, como é que a gente resolve isso? Porque eu não falei da história, mas quando o Lewis apresentou os seus sistemas de lógica modal, ele já apresentou 5 de uma vez, ele apresentou isso de uma maneira axiomática, sintática, sem semântica ainda. Semântica foi aparecer só muito depois, lá pelo final dos anos 50, com autores como Carnap, Kanger, Hintikka, Kripke, o mais famoso desse aqui talvez seja o Kripke, né? Com essa chamada semântica de mundos possíveis. A ideia, essa historinha que a gente conta, remonta ao Leibniz, né? Talvez antes ainda, né? A ideia de que necessidade seria verdade em todos os mundos possíveis e possibilidade, verdade em pelo menos um. Não sei se vocês que são da filosofia já estudaram o Leibniz em algum momento da história da filosofia, mas enfim, ele falava que existe uma infinidade de mundos possíveis, né?
o nosso é o melhor deles, e é por isso que Deus atualizou esse nosso mundo possível aqui, como um mundo real e não algum outro, e assim por diante. Mas, enfim, tinha essa noção, então, de vários mundos possíveis, e essa ideia intuitiva de que aquilo que é, que é necessário é verdadeiro em qualquer mundo, e o possível em pelo menos um. Então, usando essa ideia, né, o que a gente tem de semântica para lógicas modais vai ser isso aqui. Primeiro, a gente vai ter um universo de mundos possíveis, e as condições de verdade para qualquer x pertencente a esse universo, para qualquer mundo x aí, vão ser as seguintes. Uma fórmula quadrado A, necessário A, é verdadeira num certo mundo x, se A é verdadeira em todos os y que pertencem ao universo. Quer dizer, A é verdadeira em todos os elementos desse universo. E o losango A, o possível A, vai ser verdadeira em um certo mundo, se o A for verdadeiro em pelo menos um, em algum deles. Então, o que a gente está fazendo aqui, notem, é trocar um operador modal, necessidade, por quantificação, né? Verdade em todos, verdade em algum. Formalmente, a gente vai ter o seguinte. O que vai ser um modelo, então? Vai ser um par ordenado, UV, em que eu tenho, então, duas coisas, porque é um par. Primeiro, um conjunto não vazio. Qualquer conjunto não vazio. É claro, a gente pensa nesse conjunto U como sendo um universo de mundos possíveis, mas é um conjunto não vazio. Essa parte aqui é o que a gente chamaria de uma semântica formal. Basta qualquer conjunto não vazio para servir de universo de um modelo. É claro, pode ser um conjunto de mundos possíveis, mas pode ser um conjunto de planetas, um conjunto de latas de cerveja, seja lá o que for. Qualquer conjunto não vazio. E o segundo elemento é uma valoração. Se vocês estudaram já a lógica proposicional clássica, em geral a gente vai dizer que um modelo para a lógica clássica é uma valoração, que é simplesmente uma função que associa um valor de verdade a uma forma. Aqui a gente vai definir uma valoração como uma função que associa a cada letra sentencial, a cada variável proposicional dessa linguagem, um subconjunto do universo. Intuitivamente, a ideia é a seguinte. Digamos que eu tenho um modelo M aqui, que tem esse universo, tem 3 mundos, A, B e C. Uma valoração vai associar a cada letrinha da linguagem um subconjunto desse universo. A ideia vai ser de que essa valoração associa a P, por exemplo, aqueles mundos em que P é verdadeira, em que a sentença P é o caso. Associa a Q os mundos em que Q é o caso. Por exemplo, no caso de S aqui, a valoração associou A, B e C, que é o universo inteiro. Então, nesse modelo, essa variável S estaria exprimindo uma proposição que é necessariamente verdadeira, porque ela é verdadeira em todos os mundos do modelo. No caso de U, a gente teria uma proposição impossível, ela é verdadeira em nenhum dos mundos. Ok? Então, essa é a ideia de uma valoração. Associar a cada variável proposicional uma proposição. Porque uma das maneiras de você entender o que é uma proposição, dado um conjunto de mundos, é simplesmente um subconjunto desse universo. Digamos que a gente esteja falando acerca do universo de todos os mundos possíveis, todos os modos como o mundo poderia ser. Vamos pegar Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Isso é o caso em alguns dos mundos e não é o caso em outros. Então, essa sentença, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, separa o universo de mundos em dois. Aqueles em que ela é o caso e aqueles em que Florianópolis não é capital. Então, a gente pode associar à letra sentencial, que representaria essa sentença, uma proposição, o conjunto de mundos. É por isso que a gente define valoração desse jeito. É uma das maneiras, tá? Existem outras maneiras de fazer isso aí. As condições de verdade, então, são essas. Dado um modelo qualquer e um elemento desse universo, a gente está dizendo aqui que P é verdadeira nesse mundo, no mundo X. No caso aqui, P é uma variável proposicional qualquer, se o X é um dos mundos associados a essa variável. O verum é sempre verdadeiro, o falsum é sempre falso, claro. As outras condições são as conhecidas. Uma negação é verdadeira em algum ponto se a fórmula negada for falsa. Uma conjunção é verdadeira num ponto se os dois elementos forem verdadeiros, e assim por diante. No caso aqui, então, dos modais, aí vem aquela ideia de
verdade, de necessidade de ser verdade em todos os mundos possíveis, né? Quadrado A vai ser verdadeiro em ponto X, e para todo Y desse universo, perdão, aqui deveria ser Y, né? Desculpe, erro de digitação de novo. Aqui é um Y, e aqui, claro, é algum outro Y também. Por exemplo, digamos que eu tenha um modelo de mundos possíveis com 3 mundos, W1, W2, W3, e digamos que a valoração associe as letras P e Q um certo conjunto de mundos. Eu estou representando aqui, escrevendo embaixo de cada uma dessas fórmulas, se ela é verdadeira ou falsa. 1 é verdadeiro, 0 quando é falsa. Então, P é verdadeira nesse mundo aqui, falsa nos outros dois, Q é verdadeira nos 3. Quais seriam os valores de verdade de sentenças como necessariamente P, por exemplo? Isso aqui vai ser verdadeiro se P for verdadeiro em todos os mundos possíveis desse modelo. No caso aqui eu tenho que P é 1, ok, até aqui tudo bem, mas existe um outro mundo, W2, em que P recebe 0. Então, claro, necessário P vai ser falsa nesse mundo aí. E notem que se necessário P é falsa no mundo W1, é falso em W2, é falso em W3, porque não importa o mundo em que a gente esteja, sempre existe algum mundo nesse universo em que P é falsa. No caso de necessário Q agora, dá para ver que ela vai ser verdadeira em todos os mundos. Por quê? Q é verdadeira aqui, é verdadeira neste aqui também, e é verdadeira nesse outro aqui também. Então, uma vez que Q é verdadeira em todos os mundos do modelo, necessário Q é verdadeira também. E, finalmente, qual seria o valor de possível P, por exemplo, aqui? Bem, é verdadeiro, né? Aqui tem um P é verdadeiro em pelo menos um mundo, então não importa em que mundo a gente esteja. Por exemplo, em W2, P é falso em W2, mas P poderia ser verdadeira, é possivelmente verdadeira, porque há algum outro mundo em que P é verdadeira. Certo? Essa é a ideia, então, de modelos de mundos possíveis. A definição de validade para uma fórmula, então, é aquela que está aí. Uma fórmula vai ser válida ou logicamente verdadeira se ela for verdadeira em todos os mundos de todos os modelos. Verdadeira em qualquer mundo de qualquer modelo. É uma verdade universal, através de mundos e modelos. Isso, então, é uma fórmula válida. Corresponde à noção que vocês conhecem da lógica clássica de uma noção de tautologia. Tautologia é uma fórmula que é verdadeira em todas as valorações. Aqui é uma fórmula que é uma fórmula válida, verdadeira em todos os mundos de todos os modelos. Por exemplo, a gente tem todas essas aqui. É claro, o quadrado do Verum, né? Isso aqui, esse top ou Verum é verdadeiro em qualquer mundo de qualquer modelo, então é necessariamente verdadeiro. Aqui a gente tem uma fórmula que diz que se A é necessária, então ela é verdadeira, o que está de acordo com o que a gente pensaria, né? Se uma proposição é necessariamente verdadeira, então ela é verdadeira, ou se ela é verdadeira, ela é possivelmente verdadeira, até aí tudo bem. Agora aqui a gente já pode começar a se perguntar algumas coisas, e é o que levou o Lewis a apresentar vários sistemas diferentes de lógica modal. Se A é necessariamente verdadeira, segue-se que ela é necessariamente verdadeira? Ou, que é equivalente, se é possível que A seja possível, A é possível? Ou então aqui, se A é possivelmente verdadeira, é uma verdade necessária que A é possivelmente verdadeira? E assim por diante. Dúvidas sobre a validade ou não desses princípios levaram então Lewis a apresentar diferentes sistemas de lógica modal. Aqui a gente tem alguns outros exemplos, né, de validades, por exemplo, a necessidade de uma conjunção distribui sobre os elementos da conjunção, possibilidade de uma disjunção. Mas aqui, vamos pegar esse exemplo, vale numa direção só, né? Se A e B é possível, então é claro, é possível A e é possível B também. Mas na outra direção não vale. Se A é possível e B também, isso não vai implicar que ambas sejam possíveis conjuntamente, porque A e B podem ser proposições que se excluem. Como é que a gente mostra que uma fórmula é válida, afinal? Vamos pegar só um exemplo.
Vamos pegar essa aí. Se é necessariamente verdadeiro que P, então P deve ser verdadeiro. Vou mostrar por absurdo. Suponhamos que essa não seja uma fórmula válida. Uma fórmula válida é verdadeira em qualquer mundo de qualquer modelo. Se ela não é válida, a gente vai ter que ter pelo menos algum mundo em algum modelo, vamos chamar isso aqui de W, que falsifica a fórmula. Então, eu tenho um mundo W em que esse condicional recebe o valor zero, é falso nesse mundo. Bem, como vocês sabem, né, existe apenas um único caso de um condicional falso, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Até aqui tudo bem. Agora, se P é necessariamente verdadeira, o que se segue disso? Bom, por definição, P é verdadeira em qualquer mundo, inclusive no próprio W. Então, se é necessariamente verdadeiro que P, P tem que ser verdadeiro. Mas a gente tinha feito a suposição de que P acabava tendo zero, né? Verdadeira e falsa no mesmo mundo de um mesmo modelo não pode acontecer. Então, a nossa hipótese de que essa fórmula não era válida leva a uma contradição. Portanto, ela é válida. Bem, do jeito que a gente fez as coisas até agora, isso nos dá a semântica para um dos sistemas de Lewis, chamado sistema S5. Lewis havia apresentado 5 deles, né? Nesse sistema S5, essas fórmulas aqui, que eu comentei um pouco antes, se A é necessariamente verdadeira, então uma verdade necessária, que A é necessariamente verdadeira, fórmulas como essas resultam válidas. E talvez isso seja a explicação correta de necessidade e possibilidade lógica, ou necessidade e possibilidade metafísica, mas existem muitos tipos de necessidade e possibilidade. Se a gente interpretar esse quadradinho aqui como será sempre verdade que, uma interpretação temporal para necessidade, ou seja, daqui para frente sempre vai ser verdadeiro, necessariamente verdadeiro nesse sentido, vai ser verdadeiro em todos os instantes do futuro, isso ainda assim não garante que já é verdadeiro agora. Se for verdadeiro a partir de amanhã para sempre, bom, pode ser que hoje ainda seja falso. Por outro lado, se eu interpretar esse quadradinho como é agora, né, e sempre será verdade que, é verdade hoje e sempre vai ser verdade daqui para frente, então, claro, se segue que é verdade agora, é verdadeiro. Aliás, fazendo um parênteses, essa interpretação temporal de necessidade se deve a um filósofo megárico chamado Diodoro Cronos, que dizia que a gente tem justamente isso, o necessário é aquilo que é e sempre será o caso. Então é uma interpretação, uma das maneiras de entender modalidade que já vem da Grécia Antiga também. Então, dependendo do tipo de necessidade que a gente tem, certos princípios podem valer ou não. E a gente tem, então, muitas interpretações possíveis para esse quadradinho aí, e para o losango também, o que não vai nos dar, então, muitos diferentes sistemas de lógicas modais no sentido geral do termo. Diga, Edson, você quer perguntar algo? Não? Ok. A gente tem, então, por exemplo, lógicas deônticas, se eu interpretar esse quadrado como obrigatório ou como proibido. Lógicas temporais, né, eu já falei um pouquinho no slide anterior, então, será sempre verdade, será sempre o caso que há, ou foi sempre o caso. Aqui uma modalidade temporal para o futuro, aqui uma modalidade temporal para o passado. Né. Lógicas temporais usuais são bimodais, tem 2 quadradinhos, digamos, um quadradinho olhando para frente e um quadradinho olhando para trás. Ou então, aquilo que se chama de lógicas epistêmicas, em que você tem operadores como Yoda sabe que, Darth Vader acredita que, ou seja, conhecimento, crença, conhecimento comum. Então, várias interpretações para o quadrado. Se a gente der esse tipo de interpretação, a gente vai estar trabalhando em lógica epistêmica. Ou então, para quem é da computação, lógica dinâmica, né? Você tem um programa π e o quadrado A significa que, após cada execução desse programa, A vai ser verdadeiro. Então, um tipo de lógica chamada lógica dinâmica. E, finalmente, uma interpretação do quadrado como é demonstrável na aritmética de Peano que A. Isso aqui, então, é a lógica da demonstrabilidade. É um tipo muito legal de lógica modal também. Tem conexões com a aritmética e teoremas de incompletude de Gödel, etc. Mas, ok, isso é outra história. Bom, como é que a gente resolve, então, o problema de arrumar semântica para os demais sistemas de lógica modal?
A solução se deve, em grande parte, então, a Saul Kripke, com a introdução das relações de acessibilidade. Qual é a ideia que está por trás disso aqui? Digamos que eu esteja modelando um conceito de necessidade que é necessidade física, não metafísica, né? Necessidade física. Porque, vamos pensar num exemplo. É claro que é fisicamente impossível da gente se deslocar da Terra até Saturno em 30 minutos. Enfim, por que é fisicamente impossível? Se a teoria da relatividade estiver certa, a gente não consegue acelerar mais rápido que a velocidade da luz e leva muito mais tempo do que isso, né? Mais que 30 minutos para chegar até Saturno. Então isso é fisicamente impossível, mas claro que não é logicamente impossível. A gente pode imaginar que a física fosse diferente e que a gente pudesse viajar instantaneamente de um ponto a outro do universo. Então, se o que eu estou fazendo é modelar necessidade física, é claro que nem todos os mundos possíveis vão me interessar. Daquele universo todo de mundos possíveis, só vai me interessar uma parte, aqueles que têm as mesmas leis físicas do nosso mundo, aqueles mundos fisicamente acessíveis. Se eu estou modelando necessidade deôntica agora, obrigações, permissões, nem todos os mundos são interessantes, nem todos eles importam. Só aqueles em que valem as mesmas normas do nosso mundo. Ou então, se eu estou modelando uma necessidade temporal, só interessam os instantes posteriores ao instante presente, ou os anteriores. Nem todos interessam. Então, essa ideia de restringir um pouco o conjunto de mundos que são importantes para determinar o valor de verdade de uma forma modalizada, vem então de Kripke, e utilizando isso aí a gente consegue então obter semântica para outros sistemas. Formalmente, como ficam as coisas? Assim, o modelo agora vai ser uma tripla, o RV, tá? Tal que, bem, U é um conjunto não vazio, V era uma valoração, como antes, o novo elemento é uma relação binária, um subconjunto do produto cartesiano de U por U, que é chamada relação de acessibilidade. Essa relação vai dizer quais mundos são acessíveis a cada mundo. Apenas um parênteses, a gente costuma falar de estruturas e modelos, por exemplo, a gente chamaria isso aqui de uma estrutura, e o modelo, na verdade, é um par tendo uma estrutura e uma valoração, mas isso não importa para a conversa de hoje. Vamos tratar um modelo como simplesmente uma tripla, 3 coisas. Um universo de mundos, uma relação de acessibilidade e uma valoração. Feito isso, a gente modifica a definição de verdade da seguinte maneira. Aqui de novo, né, devia ser um Y aqui e deveria ser um Y aqui. Então, necessário A é verdadeiro no mundo X, se para todo Y acessível a X, A é verdadeira em Y aqui. E o possível A é verdadeiro no X, se houver algum Y acessível no qual A seja verdadeiro. Aqui, de novo, era para ser um Y. Ok? Então, a gente acrescentou essa restrição. Não é que é para todo Y no universo, mas para os Y acessíveis. Por exemplo, eu tenho aqui, então, um modelo relacional em que eu tenho 4 mundos e eu estou representando a relação de acessibilidade usando setinhas. Então, tem uma setinha de W1 para W3, significa que W3 é acessível a W1. Que o W1 enxerga o W3. Notem que W1 enxerga a si mesmo, enxerga W3, enxerga W2. Já o W2 enxerga apenas W3 e W4. W2 não enxerga a si mesmo. E assim por diante. Bem, notem então que o valor de verdade de formas modalizadas agora pode variar de mundo para mundo. Por exemplo, necessário P, nesse mundo W1 ganha 0. Por quê? Existe um mundo acessível, bom, o próprio W1 ou o W2 também, em que P é falso. Então, não é necessariamente verdadeiro P. Por outro lado, se eu pegar aqui W2, por exemplo, necessariamente P é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque P é verdadeiro em todos os mundos acessíveis a W2. Quais são os acessíveis? W3, então, P é verdadeiro aqui em W3, P é verdadeiro em W4, então, nesses 2 mundos acessíveis, P é verdadeiro, portanto, necessário P é verdadeiro aqui. Ah, mas o P ganhou 0 aqui em W2. Ok?
mas W2 não é um mundo acessível a si mesmo, como era o caso aqui de W1, certo? Então, W2 não conta para ele mesmo. Assim, nesse tipo de modelo, aquilo que é necessário, aquilo que é possível, pode variar, então, de mundo para mundo, né? Possível P é verdadeiro aqui, mas é falso lá. Com essa estratégia, então, a gente consegue fazer semântica para vários sistemas de lógica modal, chamados sistemas normais. O que é uma lógica modal normal? Bom, é uma lógica, um conjunto de formas que contém todas as tautologias da lógica proposicional clássica. Então, aqui a gente está tratando uma lógica normal como uma extensão da lógica clássica. Nada impede que a gente faça uma lógica normal tomando como base uma lógica intuicionista ou alguma lógica polivalente e assim por diante. Okay? Aqui estamos tomando a lógica clássica mesmo. Então, a gente tem todas as tautologias, tem esse esquema de axioma K aqui, que distribui o necessário sobre uma implicação. A gente tem isso aqui que define possível em função de necessário, né? A é possível, C e somente C, não é necessário que não há. A negação de A não é necessária, então A é possível. E se A é possível, a negação de A não é necessária. Então a gente pode definir esse operador em função daquele outro lá. Além disso, esse conjunto de fórmulas tem que ser fechado sobre modus ponens, que vocês conhecem da lógica clássica, e essa regra aqui, que é a regra de necessitação. Se uma fórmula A for um teorema, vai ser teorema também necessário A. Dado isso, a gente tem muitas lógicas modais, a menor delas é a chamada K, sistema K, em homenagem a Kripke, que pode ser estendido de várias maneiras, acrescentando-se, por exemplo, algum desses axiomas aqui. Esse aqui a gente já viu, né? Se A é necessária, então é verdadeira, ok? Esse aqui se chama D, porque tem a ver com deôntica. Por que deôntica? Se eu interpretar esse quadrado como obrigação, do fato de que é obrigatório A, não garante que A seja verdadeiro. Vocês sabem que, infelizmente, muitas pessoas não cumprem as suas obrigações. Então, mesmo que seja obrigatório uma coisa, não garante que isso esteja sendo cumprido. Por outro lado, se eu interpretar isso aqui como obrigatório, o losango vai ser um permitido, né? Então, se A é obrigatória, A é permitido. Você não pode ter uma obrigação que é proibida, certo? Então, esse aqui seria um axioma típico de uma lógica deôntica. Aqui a gente tem outras formas, então. Se A é necessária, é necessariamente verdadeira. Se é verdadeira, é necessariamente possível. E assim por diante. São vários, então, axiomas usuais para estender essa lógica modal K. Resultado, a gente tem esse pequeno diagrama aqui. Aqui está a lógica modal K, a mais fraquinha de todas, né? Aqui a gente tem extensões com esses esquemas. E aqui estão os sistemas de Lewis, S1, S2, S3, S4 e S5. Esse aqui apareceu depois, não é um dos sistemas originais. Então são assim os sistemas usuais de lógica modal, aqueles que vocês encontram em qualquer introdução de lógica modal. Agora aqui já tem uma separação, né? Esses que estão à direita dessa linha vertical pontilhada são sistemas normais. Esses três aqui do Lewis vão ser sistemas não normais. Tá? A gente fala sobre eles logo mais. Então, é só para dar uma ideia de alguns sistemas, mas há, na verdade, uma infinidade de sistemas nesse diagrama aqui. Tem muita coisa mesmo. Agora, um outro ponto que é interessante mencionar com relação a lógicas modais é uma área de investigação chamada de teoria da correspondência. Porque eu falei antes que a gente, para interpretar um operador modal, estava trocando o necessário por quantificação sobre todos os mundos, né? Algo é necessariamente verdadeiro se é verdadeiro em todo mundo do modelo. Então, há um intercâmbio, sim, entre essa linguagem modal, que é a linguagem proposicional, e linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem. Por exemplo, digamos que eu tenha essa fórmula aqui, eu tenho uma relação R binária, isso aqui diz que, dado qualquer x, x está relacionado consigo mesmo. Isso aqui quer dizer que a relação de acessibilidade é uma relação reflexiva. Se eu colocar isso como condição em um modelo, todo mundo enxerga a si mesmo, então isso vai garantir que essa fórmula aqui seja uma fórmula válida. Se eu colocar essa exigência aqui, dado qualquer x existe um y acessível, dado qualquer mundo do modelo há algum mundo que é acessível a ele, então a gente valida isso aqui.
Se eu exigir que a relação é transitiva, se x enxerga y, y enxerga z, então x enxerga o z, eu valido esse tipo de forma. Tá? Então, muito logo as pessoas se deram conta de que havia alguma correspondência entre fórmulas de uma linguagem modal proposicional e certas fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Né? E a gente conseguiu, então, mostrar que se essa fórmula aqui é válida, a relação no modelo tem que ser transitiva e vice-versa, por exemplo. Então, tem todo um campo de investigação que procura relacionar linguagens modais proposicionais e linguagens de primeira ordem. Nem sempre isso funciona. Alguns resultados negativos, certas condições que eu posso exigir da relação de acessibilidade, como qualquer que seja x, x não enxerga a si mesmo, ou seja, a relação é irreflexiva, não vai haver uma fórmula modal correspondente que caracterize exatamente isso aí. E, por outro lado, a gente tem formas modais que não estão associadas a nenhuma condição que seja formulável em uma linguagem de primeira ordem. Por exemplo, essas aqui. Eu coloquei aqui o axioma de Loeb, essa fórmula, porque é o axioma característico da lógica da demonstrabilidade, aquela em que o quadrado é interpretado como é demonstrável na aritmética de Peano. Para formas como essa aqui ou essa aqui, a gente tem condições, mas a gente tem que formular isso numa linguagem de segunda ordem. E para uma forma como essa, nem isso a gente tem. A gente tem um sistema modal que é incompleto. Muito bem, lógicas modais normais são as usuais, as que surgiram primeiro. Bom, não dá para dizer que surgiram primeiro, né? Porque o Lewis, ao apresentar os seus sistemas, já apresentou também sistemas não normais, mas são as primeiras para as quais a gente teve uma semântica. Agora, essas lógicas têm limitações. Mesmo na menor, na mais fraquinha, que é o sistema K, essas coisas valem. Claro, isso aqui é um axioma característico de K, mas isso vale em qualquer mundo, de qualquer modelo, não importa que restrição você coloque na relação de acessibilidade. Isso aqui vale também, corresponde à regra de necessitação, então, se alfa é válida, necessário alfa também é válido. E isso aqui também vale. Se B é consequência lógica de A, necessário B é consequência lógica de necessário A. Bom, se a gente está falando de necessidade, ok, né? Se uma fórmula é verdadeira em todos os mundos de todos os modelos, ela é necessariamente verdadeira. Se A implica logicamente B e A é uma proposição necessária, qualquer consequência lógica de A vai ser também necessária. Então, tudo bem. Mas para certas interpretações de quadrado de losango, isso pode ser forte demais. Então, vamos pegar um exemplo de lógica epistêmica. Vamos interpretar esse quadrado A como Yoda sabe que A. Ok. E digamos que B é consequência lógica de A. Se o Yoda sabe que A, então o Yoda sabe que B, ou seja, ele sabe todas as consequências lógicas daquilo que ele sabe. Acho que nem o Yoda, né? Aí é um pouco demais. Então, como é que a gente poderia resolver isso? Bem, o problema ocorre por essa razão aqui. As condições de verdade para um quadradinho é: quadrado A é verdadeiro no mundo X, se A é verdadeira em todos os mundos que são acessíveis a X. O que acontece aqui com a noção de consequência lógica? Se B é consequência lógica de A, é claro, B vai ser verdadeira em todos os mundos em que A é verdadeira. E se Yoda sabe que A em X, A é verdadeira em todos os mundos acessíveis ao X. Bom, o B também, automaticamente o Yoda vai saber que B. Então, esse é o problema da onisciência lógica, né? E pode funcionar para agentes ideais, mas certamente não é o caso para agentes humanos. Como é que a gente poderia limitar isso aí? Uma das maneiras é usar lógicas não normais. A gente recusa ou aquele axioma ou a regra de necessitação. Uma daquelas coisas não pode valer. E é claro, para eu obter lógicas não normais, eu vou precisar mexer então na semântica, porque numa semântica relacional do jeito que a gente viu até agora, não importa a condição na relação de acessibilidade, tanto K quanto Rn continuam valendo. Então a gente pode continuar com uma semântica relacional com mundos não normais, ou então passar por uma semântica de vizinhança. Vamos ver mundos não normais? Isso também se deve ao Kripke, que apresentou então uma semântica para os sistemas S2 e S3 do Lewis. Aqui a gente tem um modelo que tem essa estrutura. A gente tem um universo de mundos, e esse universo aqui é composto pela união disjunta de outros dois conjuntos. Okay? O universo é N união disjunta com Q.
N é o conjunto dos mundos que são normais e Q é o conjunto de mundos queer, estranhos, do Kripke. Então, como são as condições de verdade? Para um mundo normal, funciona tudo normalmente. Quadrado do A é verdadeiro em X, e para todo Y do universo acessível a X, A é verdadeiro nesse Y. Agora, se X é um mundo não normal, quadrado do A é falso. Ou seja, em um mundo não normal, nada é necessário e tudo é possível. Se eu faço as coisas assim, então eu tenho semântica para outras lógicas modais. Agora, a gente pode mexer também na definição de validade. Se eu definir modelos dessa maneira, condição de verdade dessa maneira, e eu disser que uma fórmula é válida, se ela for verdadeira em todos os mundos e todos os modelos, eu tenho um sistema de lógica chamado E2, que foi introduzido nos anos 60 por um lógico chamado Lehmann. Agora, se eu definir validade, não como verdade em todo mundo de todo modelo, mas em todo mundo normal, se eu restringir aos mundos normais, aí sim eu tenho exatamente o sistema S2 do Lewis, né? Que foi o que o Kripke fez, apresentou semântica para esse sistema. Assim, então, a gente tem, acrescentei mais algumas coisas no diagrama aqui. A gente tem os sistemas do Lewis, então para S2 e S3 a gente tem semântica com esses mundos não normais, para os sistemas E2 e E3 do Lehmann também, para um outro sistema chamado S05, e nesse sistema o quadrado é interpretado como uma tautologia da lógica clássica. Porém, mesmo fazendo isso, sistemas como S1 de Lewis continuaram sem semântica. Ou então um sistema mais básico chamado E, que é mais fraco que esses todos. A gente não consegue arrumar semânticas relacionais, ou a gente não conseguiu até hoje achar semânticas relacionais para esse sistema. Como a gente poderia resolver isso? Entram no quadro as chamadas semânticas de vizinhanças, que é um tipo de semântica mais sofisticado do que uma semântica relacional. O que vai ser um modelo? Também uma tripla, três coisas: um universo, né, um conjunto não vazio de mundos, uma valoração. Agora, em vez de ter uma relação de acessibilidade, eu vou ter uma chamada função de vizinhanças, que é uma função de U nas partes das partes de U. A ideia é que essa função vai associar a cada mundo, a cada elemento do universo, um conjunto de proposições. Essas proposições vão ser aquelas que são as proposições necessárias para aquele mundo. Por exemplo, se eu estiver pensando numa interpretação deôntica, essa função associa a cada mundo um conjunto de proposições obrigatórias, ou seja, associa a cada mundo o conjunto das normas daquele mundo, certo? Definição de verdade. Não, aqui deveria ser um S de novo, né? E olha que eu revisei esses slides, né? Não é possível, né? Eu não enxergo as coisas mesmo. Mas vamos lá. O SV aqui. Então, quadrado A é verdadeiro no mundo X se esse conjunto aqui estiver nas vizinhanças de X. O que é esse conjunto aqui? Esse aqui é o chamado conjunto verdade de A nesse modelo, ou a proposição que corresponde à fórmula A nesse modelo. É o conjunto de todos os elementos do universo em que A é verdadeira. Então, A vai ser uma necessidade se a proposição correspondente a A estiver nas vizinhanças de X, se ela for necessária para X. E A vai ser possível se o complemento desse conjunto não estiver nas vizinhanças. Okay? Com isso aí a gente, então, consegue definir semântica para vários sistemas de lógica, para aquele sistema mais fraquinho, que é o sistema E. E do mesmo modo em que a gente obtinha semânticas relacionais para vários sistemas, colocando restrições na relação de acessibilidade, eu posso colocar condições sobre a função de vizinhanças, por exemplo, dizendo que se dois conjuntos estão nas vizinhanças de X, a interseção deles está. Isso vai validar esse axioma aqui. Se A é necessário e B também, a conjunção de A e B é necessária. Essa outra condição, se um conjunto está nas vizinhanças de X e ele é um subconjunto de Y, o Y também está, vai validar isso aqui. Se uma conjunção é necessária, ambos os elementos são necessários. Assim, é claro que X e Y aqui são subconjuntos do universo U, certo? Então, condições desse tipo, eu não vou entrar nos detalhes agora, né, porque eu estou vendo que já estou falando demais, mas a gente consegue, então, apresentar modelos para várias diferentes lógicas modais, mais fracas do que as lógicas modais normais.
chegando nos finalmente, lógica modal não é só quadrados e losangos, né? Eles são apenas um tipo de operador modal. A gente pode ter, na verdade, operadores modais de qualquer grau, operadores binários, e ternários e quaternários, e, na verdade, eu posso ter operadores de grau n para qualquer n natural. Para um exemplo simples, né, a nossa implicação estrita, o unsolve, é um operador binário, mas eu poderia ter um operador de 3 lugares, de 4 e assim por diante. Se eu estou, então, usando linguagens modais generalizadas, eu posso ter qualquer número de triângulos e nábulas. Em vez de falar de losangos e quadrados, um triângulo é um losango generalizado, né? Um operador de n lugares. O losango é apenas um nábula de um lugar só. Um triângulo de um lugar só. Nábula corresponde ao necessário. Necessário é o nábula unário, mas eu posso ter vários outros tipos de nábulas. Então, isso é realmente muito, muito geral, né? A gente não precisa só se limitar em lógicas modais a quadrados e losangos, necessidade e possibilidade. Para um exemplo em que a gente tem muitos operadores, né, lógica epistêmica, a gente tem os operadores modais usuais e, para um conjunto de agentes epistêmicos, a gente pode ter operadores. Para cada um deles, um operador de conhecimento, tal que KIP significa que o agente sabe que P, e BI, P, o agente I acredita na proposição P. O modelo, então, vai ser alguma coisa desse tipo, né? A gente tem um universo, e para cada operador desse, para cada agente de conhecimento ou de crença, a gente vai ter uma relação de acessibilidade, por exemplo, né? E, em geral, a gente, então, exige que a relação de conhecimento é subconjunto da de crença para validar isso aqui, né? É um princípio usual de lógica epistêmica. Se um agente sabe que uma proposição é o caso, então ele acredita que ela é o caso. Então, apenas um exemplo de uma linguagem modal que tem muitos, muitos quadrados de todos os tipos. Para finalizar, então, os modelos que a gente estava vendo são o que a gente chamaria de uma estrutura relacional, né? Você tem um conjunto não vazio, e tem muitas relações nesse conjunto. Relações aqui de vários graus e uma valoração também, uma relação unária, uma propriedade. No caso geral, então, a gente pode dizer que lógica modal não é apenas lógica de necessidade e possibilidade, mas lógicas que usam linguagens modais são linguagens para a gente falar sobre esse tipo de estruturas, né? Estruturas relacionais de um modo geral. Qual a diferença desse tipo de linguagem modal para uma linguagem de primeira ordem? Uma linguagem de primeira ordem, a perspectiva é global, é externa. Você olha, por assim dizer, de fora do modelo e vê o que está acontecendo lá. Numa linguagem modal, a perspectiva é local. Se você está no mundo, você só consegue decidir sobre as coisas que esse mundo enxerga. Você não consegue olhar de fora para o modelo todo. Então, vantagens de usar linguagens modais, proposicionais, é que, para investigar certos tipos de estruturas, se você vai usar uma lógica de primeira ordem, você pode ter problemas como indecidibilidade e assim por diante. Linguagens proposicionais ou lógicas modais proposicionais, em geral, são decidíveis. Então, esse é um ponto interessante também. Bem, gente, para encerrar, então, apenas algumas referências, né? Se vocês quiserem ler mais sobre lógicas modais, tem vários livros interessantes. Esse aqui é um clássico, né, do Hughes and Creswell. A versão anterior desse livro é a que eu comecei a estudar lógica modal por aqui. Depois o livro do Chelas, que também é uma excelente introdução, tem aqui coisas sobre semântica de vizinhanças. Aqui eu coloquei o livro do Lewis, junto com Langford, de 32, aquele livro em que apareceram os primeiros 5 sistemas de lógica modal. Caso vocês queiram olhar, vale a pena dar uma olhada. E para quem estiver interessado em uma perspectiva mais contemporânea, de lógica modal generalizada, com linguagens generalizadas, até com aplicações na computação, esse aqui é um bom manual também, tá? Do Blackburn, De Rijk e Venema, um livro de 2004, tem bastante coisa sobre isso tudo. Mas era isso, gente. Então, muito obrigado pela atenção, desculpe ter demorado, ter falado demais aqui, eu me excedi no tempo, mas era isso. Se vocês tiverem perguntas, então, eu agradeço.